psicológica, para ser verdadeiramente eficaz, deve ter uma visão holística do ser, tratando do seu corpo, físico e perispírito, da sua mente, consciente, inconsciente e subconsciente, e de seu espírito imortal, que traz consigo uma bagagem de experiências anteriores à presente existência e está caminhando para a perfeição divina. Nós sabemos que, enquanto encarnados e enquanto aqui encarnados no mesmo planeta, nós não precisamos de forma alguma nos preocupar em mensurar, né, em que grau de evolução estamos, quem está mais evoluído, menos evoluído, porque se nós estamos todos, neste momento no planeta Terra, encarnados, sabemos que estamos bastante semelhantes uns dos outros, né? E se não sabemos, temos que começar a refletir sobre isso, né? Então, nesse processo que a gente está agora, de um processo reencarnatório num espaço ainda tão material, tão denso, muitas vezes nós trazemos conosco no nosso dia a dia um sentimento que é um dos sentimentos mais graves para a gente buscar qualquer tipo de modificação dentro de nós, que é o sentimento de culpa. Porém, a gente nem sempre consegue identificar que o que a gente está sentindo numa determinada situação é culpa. Quando a gente não consegue identificar, a gente começa a acreditar que o que a gente está sentindo é um sentimento de verdade, de estar correto, de estar à frente, de olhar para o outro e acreditar que o outro está sempre errado. E no fundo, toda aquela ansiedade que a gente vai desenvolvendo, toda aquela tristeza, todo aquele sentimento não explicado, né? Quantas vezes a gente fala que sente ora um vazio, ora alguma coisa extremamente agitada, nada mais é do que um sentimento de culpa que a gente está trazendo agregado, porque quando nós reencarnamos, um dos grandes exercícios aos quais a gente se propôs a fazer aqui, certamente, foi o exercício do perdão. E o exercício do perdão, ele apenas vai começar a ser feito a partir do momento que eu me enxergo na mesma condição de qualquer outro ser. Eu nem vou entrar aqui no mérito das palestras que à noite a gente costuma fazer assim, algumas sequências, né? Que é quando eu digo que não existe o outro. A gente ainda está muito longe de perceber isso. Acredito muito que nessa caminhada, quando a gente perceber que não existe o outro, 50% do que a gente sofre vai acabar. Porque não existe o outro. Nós somos um todo, nós somos um uno, nós estamos ligados ao mesmo fluido vital, a uma mesma corrente energética, nós somos todos uma mesma centelha divina, e essa separação entre eu e o outro, ela é única e exclusivamente física. Mas nós formamos uma cadeia, nós formamos um sistema de energia. Como a gente ainda deixa permanecer dentro de nós, né? Essa questão física, eu passo a ver como o outro. Ela é outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa. E aí nessa separação, eu uso pesos e medidas diferentes para avaliar. Quando a gente começar a perceber e a sentir que não tem outro, que nós somos todos um só, a gente vai começar a perceber, né, que independentemente de quem fez a ação é para todos. Então, vamos começar com os exemplos aqui, né? Primeira coisa que eu coloquei aqui, para a gente lembrar que mesmo aquele que consegue, no seu dia a dia, seguir retamente, digamos assim, um caminho, consegue se disciplinar no seu processo de autoavaliação, consegue se organizar no seu processo de reforma íntima, mesmo esse ser, mesmo essa pessoa, né, que muitas vezes a gente tem como exemplo no nosso dia a dia, também está aí predisposto a ter uma alternância de conduta, a ter um momento de falha, a ter um desafio, a ter uma situação que vai colocá-lo numa postura que nós não esperávamos, né? E aí eu vou começar os meus exemplos com um exemplo que vocês devem passar também, acredito eu. Quando a gente erra, a gente não, né? Palestrante não erra. Quando a gente erra, às vezes as pessoas nos cobram, nos falam algumas coisas, aí o mais doidinho, assim, é quando alguém fala assim, nossa, mas se você que é espírita fez isso.
Nossa, mas você que é espírita pensa assim? Mas você que é espírita... E aquilo nos dá uma dor naquele momento, por quê? Essa dorzinha que a gente sente, ou mesmo quando a pessoa não usa essa expressão, mas te diga, né? Nossa, de você eu não esperava isso. Eu esperava de qualquer um, menos de você. Esse sentimento daquele momento é uma culpa que a gente traz. Porque o que é a culpa? É aquele sentimento que vem quando nos lembra algo que a gente se propôs a fazer e não fez. Fez diferente. E aí, nesse processo, a gente começa a gerar uma energia que vai nos sintonizar com os demais que também estiverem na energia da culpa, que vai sintonizar com a energia do medo, que vai sintonizar com a energia do julgamento. E aí começa aquela sensação de o que eu faço, para onde é que eu vou e como é que eu vou começar esse negócio. Primeira coisa, né? Vamos lembrar que nós somos seres bastante imperfeitos ainda. Uma coisa muito boa que as obras nos colocam é que nós somos perfectíveis. Nós temos as condições necessárias para caminhar de uma forma que a gente chegue realmente ao nosso grande processo, ao final do nosso grande processo evolutivo. Mas nós somos seres imperfeitos ainda. Como seres imperfeitos, e como a gente acredita que exista o outro, aquilo que o outro faz nos fere. E quando nos fere, nós nos damos o direito de julgar, de pensar, será que vou perdoar? Será que merece o meu perdão? Por quê? Porque a gente ainda traz dentro da gente, né, uma questão de construção de ser crístico, de ser de luz. A gente ainda traz um sininho ali dentro dizendo, você também faria. Não, mas eu não faria. Faríamos também. Faríamos. Então, no momento que acontece algo que nos fere, que nos machuca, que o tal do outro fez, a primeira coisa que a gente tem que agradecer, então, é que nós, se a gente não fez também, puxa, consegui não fazer. Muito obrigada. Segundo momento, exercício de perdão. E o exercício do perdão, aí o segundo momento, não vou nem chegar no quinto momento, que é onde a gente para. Porque a gente começa a ter aquele sentimento de, poxa, mas veio justamente dessa pessoa. Aí eu vou dar mais um exemplo, né? Antes de eu falar do Evangelho. A gente costuma usar umas expressões muito fortes também, né? Ah, mas é que assim, eu não esperava isso do fulano. Poxa, mas você é meu amigo. Eu esperava de qualquer pessoa menos de você. Você que é meu amigo fez isso? Você que é meu esposo fez isso? Você que é minha esposa fez isso? E aí o que a gente fala? Não, eu não consigo perdoar. Se fosse outra pessoa, aí eu vou fazer uma brincadeira com vocês, que não é brincadeira na real, não. Vocês já pararam para pensar que vantagem que as pessoas têm em ser amiga da gente, então, no fim das contas? Porque eu perdoo o estranho, mas eu não perdoo o amigo. Eu perdoo o estranho, mas eu não perdoo o cunhado que está incomodando. Né? Eu perdoo o estranho, mas eu não aceito que o meu irmão fez aquilo ali para mim. Eu perdoo o estranho. Ah, mas o meu primo... Gente, que vantagem que as pessoas têm de estar perto da gente, então. Vira contra elas isso? A gente está virando contra a pessoa. O fato de você ser meu grande amigo, ser minha grande amiga, agora eu vou usar contra você. Não, você não podia fazer isso comigo. Qualquer um podia. Ah, então ela vai dizer, pô, devia ter sido qualquer um, então, não sou amiga, né? Não, eu não esperava essa traição vinda de você. É porque a gente já classifica. É uma coisa tão óbvia, a gente já classifica como traição porque foi de alguém próximo, né? Ou alguém aqui já se sentiu traído pelo turista que cortou a frente do carro. Não. Né? Então, essa coisa da gente chamar de traição já é porque foi de alguém próximo. Mas daí o próximo, que está mais próximo, daí a gente não perdoa. No Evangelho, no capítulo 10, riquíssimo, né? Falando sobre as questões do perdão, selecionei só alguns trechos assim. Perdoar seus inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar seus amigos é lhes dar uma nova prova de amizade. Então, né, eu perdoei alguém que já não queria muito estar perto de mim. Então eu estou também me dando um perdão, né? Em que sentido para isso? Eu estou me dando perdão justamente por não ter permitido que essa pessoa estivesse perto. Por eu já tê-la classificado como inimigo, como alguém que não estava à minha altura, como alguém que não era bom. Agora, quando eu perdoo aquele que eu chamo de amigo, eu estou dando uma nova chance para essa pessoa. Só que assim,
O próprio Evangelho coloca, né? A gente tem dois tipos diferentes aqui. Tem o perdão dos lábios e o perdão do coração. E aqui eu vou fazer uma parte. Perdão não é esquecimento. A gente não vem com o botãozinho do perdão. Né? Ah, deixa eu decidir, vou te perdoar. Pronto, perdoei, apagou tudo. Nossa, daí é uma moleza, né? Daí cadê o nosso exercício aí? Cadê o nosso mérito nessa história? Perdão não significa esquecimento. O perdão significa que, mesmo eu tendo fisicamente um cérebro que desenvolve memória, ainda mais memória de médio e longo prazo, né? Tal da MLP ali. Mesmo eu tendo meu cérebro fazendo isso, eu vou usá-lo para fazer a seguinte coisa. Olha, eu sei que tu tá aí, errinho, eu sei que tu tá guardadinho aqui, mas eu não te dou importância. Eu não quero saber de você. Então, perdoar não é esquecer. Perdoar é lidar com uma outra carga energética, né? Ou com uma outra carga de sentimento em cima daquele fato. Ou, vamos trazer para a nossa linguagem aqui, mudar o padrão vibratório. Isso é perdoar. Agora, antes disso, né, cada um tem uma forma de reagir, não quer dizer que não vá sofrer, que não vá pensar. Tem gente que fica meio histérico. O problema é quando fica meio histórico, né? Daí, 15 anos depois, a pessoa comete um erro. Eu sabia que você ia fazer de novo, porque aquela vez, né, os históricos, eu digo, aquele perdão foi verdadeiro? Não. Não, mas eu fiquei com a pessoa 15 anos. Não. A partir do momento que você precisa tirá-la da sua caixinha da memória e trazer de novo aquela situação, aquele perdão não foi verdadeiro. Aquele perdão foi, sim, um perdão boca para fora. Ah, mas eu perdoei, eu tenho necessariamente que estar com essa pessoa perto de mim o tempo todo? Não. Não. Se a gente for pegar quando Jesus fala de amar os vossos inimigos, né, e coisas do gênero, ele não fala, recolha dentro da sua casa, ofereça um jantar, tire uma selfie com seus inimigos. Não. Mas o que é amar os nossos inimigos? É lembrar que eles estão na nossa caminhada para nos fazer exercitar alguma coisa, principalmente o perdão. Eles nos proporcionam esse exercício. Não significa necessariamente que eu vou estar ali, vou trazer, né, sei lá, o cara roubou minha bicicleta, descobri que o cara quem roubou minha bicicleta. Ah, perdoei, vou fazer um jantar para ele agora, vou mostrar para ele onde é que eu guardo meu dinheiro. Não é isso. Mas eu não vou desejar, sei lá, que o cara caia, morra, seja lixado. Vamos dar uns exemplos aí que a gente vê, né? Só vou. Disse, não, poxa, né, é com ele agora, ele tem a consciência dele de por que ele fez isso, pegou algo que não era dele, mas deixa o cara seguir o caminho dele. Então, quando a gente fala desse sentimento de perdão, é a gente oferecer àquela outra pessoa a oportunidade de não ficar o tempo todo recebendo a nossa energia de tristeza, de mágoa, de raiva. E é, ao mesmo tempo, oferecer para nós a oportunidade de não fabricar essa energia de raiva, de mágoa e de ódio. Por isso que perdão e auto-perdão, né, caminham juntos. Diferente da empatia, agora que eu vou começar a vir aos sábados, eu vou passar depois ali para te abrir as datas, né? Que à noite a gente fazia, como eu falei, ia levantando os temas, né, para organizar. Diferente da empatia, que é um exercício assim, extremamente atitudinal, a empatia é treino. Só para resumir um pouquinho para vocês, o perdão e empatia caminham juntos. E diferente também do que muitos pensam que empatia é eu me colocar no lugar do outro e fazer para o outro o que eu queria que fizesse para mim, não é, gente? Não é. Seria menos difícil se fosse assim. Empatia é justamente entender que o outro pode não querer as mesmas coisas que eu, e eu vou respeitar o que ele quer. Por exemplo, Fran, tu tá muito desarrumada, muito desleixada, tu tá acabada. Falei, pronto, hashtag pronto, falei. Né? Aí você vai lá, poxa, por que você falou isso pra Fran, né? Pô, tá ali chateada. Olha, porque se fosse comigo, eu queria que falasse pra mim. Se fosse com você, você queria. Talvez ela não. Então, empatia não é necessariamente fazer para o outro o que eu queria que fizesse para mim. Muitas vezes o outro não quer aquilo. Né? Eu, na minha profissão, eu vejo muito isso na relação dos pais e dos filhos, assim, né?
Poxa, mas eu te dei tudo que eu não tive e agora meu filho pediu para você dar tudo que você não teve. Poxa, mas eu te dei a oportunidade de você se formar em tal coisa que eu sempre quis. Você sempre quis. Você sempre quis. E aí a gente tem aí relações frustradas no nosso dia a dia. Nós estamos vivendo um momento secular de relações frustradas. Relações dentro da família, relações entre homem e mulher, mulher, a que for, a orientação que for, relações das amizades, relações do trabalho. Estamos vivendo o grande século das frustrações. Por quê? Porque a gente não consegue se comunicar para saber o que o outro quer. E aí a gente julga. Daí a gente julga. Nós mesmos. Acusamos, julgamos, condenamos, tudo a partir daquilo que nós acreditamos ser o certo. Uma vez, há muitos anos atrás, eu estava com uma criança que... A criança estava com 30 anos agora. E aí, numa conversa sobre vários assuntos, acabamos entrando nessa questão do perdão e tal, coisas de família. E aí, a criança disse, eu falei assim, porque, poxa, papai do céu não perdoa? Gente, ele olhou para mim e falou assim, não, né? Papai do céu não perdoa? Deus não perdoa? Não, né? Porque você falou para perdoar o meu amigo, porque a gente brigou, o papai do céu ele nem briga, então ele nem precisa perdoar. E ali estava eu, né? 20 anos, quase, né? 10 anos mais velho que a criatura, aprendendo com aquele ser, né? Desde então eu reflito muito sobre isso. Não, Deus nem perdoa, né, gente? Ele não chega nem a julgar, vai perdoar o quê? Ele simplesmente nos ama infinitamente. Então, até o exercício do perdão, né, que é uma oportunidade da gente se melhorar, até o exercício do perdão, ele vem justamente de uma outra questão, que é o fato da gente julgar. Né? Tomara que a gente consiga logo chegar na fase da gente já nem julgar, então. E o auto-perdão, ele precisa acontecer, tanto no dia a dia em si, né? Porque se a gente não perceber que quando a gente está perdoando o outro, ou quando a gente está julgando o outro, é porque a gente julgou a gente junto, então temos que perdoar a gente junto, né? Se a gente não perceber, a gente vai criando, como eu falei antes das emoções, uma névoa de energias pesadas que daqui a pouco a gente não sabe por onde começar. E o exercício do perdão no dia a dia, ele é tão forte, porque para chegarmos nele, a gente precisa da etapa da humildade. A gente precisa da etapa da humildade. Porque a gente, mas não, Fran, poxa, mas olha assim, né? Eu vou falar, olha, eu perdoei, né? Eu já fui humilde ali, não o perdão da boca para fora, o perdão real. Porque esse perdão real só vai acontecer se eu tiver a humildade de reconhecer que eu poderia ter feito exatamente a mesma coisa que aquela pessoa fez. Exatamente. Então eu tenho que ser humilde o suficiente para saber, cara, podia ser eu ali. Não, jamais seria eu ali, porque eu fui criado assim, assado. Justamente. Não foi você ali, porque você teve então essa oportunidade de ser criado assim, assado, que o outro não teve. Mas se você não tivesse sido criado assim, assado, não poderia ter sido você ali? Então a gente precisa exercitar a humildade para a gente exercitar o perdão. Eu costumo usar muito o verbo exercitar, para quem está vendo minha palestra pela primeira vez, porque a gente se exercita, a gente se treina. Né? Eu exercito quem eu quero ser. Aí, como eu falei ali, enquanto a empatia é um exercício extremamente, vamos colocar assim, que eu estou ciente, né? Eu estou ciente que eu estou exercitando uma empatia. O perdão, além da gente exercitá-lo, ele traz junto com a gente uma coisa que já vai além do nosso pensamento, já vai além da parte física. Ele nos conecta energeticamente com aquilo que a gente se propôs a fazer. E a gente tem que exercitar quem a gente quer ser. A gente tem que praticar. Né? Eu quero ser uma pessoa mais calma, mais paciente. Então o que eu vou fazer? Eu vou pintar minha casa toda de violeta para transmutar as energias, eu vou queimar incensos todos os dias, eu vou começar a publicar no Instagram mensagens de luz. Eu vou falar mais a palavra gratidão.
E aí no primeiro momento que eu sair da minha casa e alguém fizer algo que eu não gostei, eu xingo aquela pessoa. Né? Por quê? Porque eu tenho que exercitar o que eu quero ser. Se eu quero ser mais paciente, eu tenho que exercitar a paciência. E como é que eu vou exercitar a paciência? Aí entra esse universo, né? Esse cosmos maravilhoso. Ele vai colocar no meu caminho o que? São pessoas pacientes? Não. Ele vai colocar no meu caminho situações que vão me desafiar, situações que vão me tirar do meu eixo, que vão me tirar do meu prumo, porque é ali que eu vou exercitar a minha paciência. Senão eu não vou exercitar. Pensa que moleza. Tia Tânia tranca tudo ali agora. Vamos ficar aqui à tarde. Olha, vamos exercitar. Gente, se a gente está aqui hoje é porque a gente está querendo aí as mesmas coisas, né? Pelo menos em sua maioria dessas coisas. Aqui dentro é muito fácil. O negócio é ali, ó, da porta para fora. Ah, daí eu comecei a vir na casa espírita, eu fui na palestra daquela Fran lá, todo mundo fala que ela é meio doida, mas nossa, hoje vi a palestra dela, vi que é mesmo. E aí, parece que a minha semana foi um inferno. Começou a acontecer um monte de coisa. Gente, por quê? Porque a gente vai exercitar. Porque, né? A tia Tânia fala da plaquinha, eu gosto muito de 1900 bolinha ali, que a gente coloca uma plaquinha lá na espiritualidade que a gente vai começar a acertar nossas dívidas. Ó, gente, não sei se alguém, todo mundo pra alguém aqui, eu não vou ter essa plaquinha lá na casa, não. Então, a gente vai colocar essa plaquinha. Se a gente colocasse uma plaquinha, então, na nossa casa, estou pagando dívidas. Meu Deus, vai aparecer uma criatura lá dizendo, olha, não sei se você lembra de mim, eu sou o Pedro. Você me chamava de Pedrinho. Uma vez no presão eu comprei uma laranjinha para você que estava sem dinheiro. Fiz os cálculos aqui, hoje a laranjinha está custando tanto. Vai aparecer gente cobrando tudo quanto é canto. Então, quando a gente começa a buscar a nossa espiritualidade, né? Quando a gente caminha buscando essa espiritualidade, essa religação com o universo, a gente colocou a plaquinha na espiritualidade, que a gente está pagando as dívidas. Então, se eu colocar na minha plaquinha que eu quero exercitar o perdão, não é que a sua vida está inferno, tudo errado. Vai vir para você situações para você exercitar esse perdão. Mas a partir de hoje, então, quem é que nunca teve ninguém na família ali, né? Deu um carinho, alguém no trabalho, algum relacionamento em si? Quantas vezes já passou por nós a oportunidade, né? Muitas vezes a gente deixou passar. Mas não é tarde, pode começar agora. Vamos daqui para frente. Não posso voltar atrás. Chico já dizia, não posso voltar atrás. Eu posso começar agora e fazer um novo fim nessa história. Por quê? Porque perdoar é reconhecer, quando eu falo que eu quero exercitar o perdão, é reconhecer que eu sou um ser de luz e que eu consigo. E a gente, agora falando fisicamente do nosso corpo, né? A gente, quando adulto, a gente perde algumas essências de quando criança. A gente fica tão focado aqui que agora a gente cresceu, que a gente é isso que a gente esquece de nos conectar com o eu criança. Porque quando a gente é criança, eu pelo menos era, eu não era uma criança de brincar só de boneca, porque eu cortava o cabelo das minhas bonecas, ficava muito brava que não crescia, aquela porcaria. E aí a minha mãe, né, parava de ligar umas bonecas, pôr o dedo, para entender que não era para cortar. Daí o que eu fazia? Eu ia jogar videogame com meus primos, com meus amigos. E aí toda vez que eu jogava videogame, eu queria passar a fase de uma vez para eu contar para os meninos que eu já tinha passado a fase, porque eu ficava escutando que o videogame era para eles e não para mim. Então eu tinha que passar a fase antes que eles, para mostrar ali que, ó, eu tenho tempo de cortar o cabelo das bonecas, para jogar videogame e passar a fase antes que você. E eu sabia que quando eu passasse a fase do videogame, né, quando eu passasse aquela fase lá no meu Atari, ia ficar, o negócio é bem 40 anos, né? Você acha que era Xbox? Eu passava a fase no Atari, eu já estava ligada que ia vir uma coisa mais difícil. Né? Que as coisinhas que eu tinha que atirar lá iam ser mais ágeis do que eu. E daí a gente fica adulto e a gente quer o contrário. A gente quer que as fases venham mais fáceis. Ai, porque eu já passei tanta coisa e agora justamente, querido, já passamos, olha aí, conseguimos, vamos para a próxima. Vai vir a outra agora e a gente vai passar também, bora!
E vai vir depois também, animador, né? Ah, vocês sabem o que eu dizer, fiquem tranquilos, as coisas vão melhorando. Mas elas vão melhorando, só que não nesse nosso conceito de melhorar. Porque o nosso conceito de dizer que as coisas melhoraram é que elas acalmaram. Né? O nosso conceito é esse, a gente perdeu esse conceito lá da infância de dizer que as coisas melhoraram quando começou a vir mais coisa, por quê? Porque eu vou conseguir aquilo ali também. Se eu conseguir aquela lá atrás, agora eu vou tirar de letra. Daí é mais fácil a gente dizer, ah, mas não melhorou. E aí o que acontece? Aí a gente não perdoa. A gente é tão arrogante que a gente chega a um ponto, às vezes, que ninguém tem coragem de admitir, mas acho que no fundo a gente não perdoa, às vezes, nem Deus. A gente fala, meu Deus, por que mandou isso pra mim? Eu sou uma pessoa tão boa. Ah, a gente é tão arrogante que a gente quer que Deus reavalie a gente. Né? Igual eu faço professor lá do filho. Imagina, eu não, porque meus pais e alunos não se preocupam elogiando. Então, assim, né, a gente quer lembrar, a gente pensa, de repente Deus esqueceu, né? Olha a nossa humildade. Vai que Deus esqueceu, vou avisar para ele, né? Oh Deus, sou uma pessoa tão boa. Por quê? Olha a nossa arrogância, né? A gente quer dizer para Deus ainda avaliar a gente diferente. E a gente começa nessa, então, de não perdoar, de não acreditar que aquilo era para nós. Né? Mas a gente posta lá, a gente posta. Né? Que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Aí depois a gente fala que, ai, estou colhendo alguma coisa de alguém. Né? Não exercita. Né? A gente não busca essa luz interior. Por quê? Porque no fundo, essa dor, como eu falei lá no começo, é a culpa. É a culpa da gente, no fundo, saber que conseguiria. É a culpa. Por que eu estou falando que a culpa pode vir dessa forma? Olha a mensagem que eu li de Joana no começo. Porque muitas vezes a gente não está consciente. Essa culpa pode estar ali no nosso inconsciente, ou de uma forma ainda subconsciente, mas está ali. Se a gente conseguir identificar que aquele sentimento é culpa, aí sim. Agora, o auto-perdão, quero fazer uma parte, ele é, ao meu ver, assim, né? Eu sempre digo, coisa minha, estuda a doutrina, vai fazer 26 anos, né? Estudando ainda, falta volta muito mais que 26. E eu costumo dizer, dentro da língua portuguesa, quando o alto vem na frente, né? O alto comum, eu ali, é sempre mais importante. Sempre. Nossa, mas isso não é egoísmo? O alto amor, ele tem que acontecer antes que o amor em si. O auto perdão, nossa, que egoísta. Não, gente, não é egoísmo, ao contrário. É o reconhecimento de que eu não posso dar ao outro o que eu não tenho. Eu não posso. Então eu tenho que desenvolver em mim. Né? Quando eu era menor, eu pegava o vovô e eu dizia, meu Deus, por que ficou mandando, né? Que se acontecer alguma parada, já vai achar tão interessante, agora ele já vai, né? Eu ficava imaginando, meu Deus, mas se realmente esse negócio despencar, por que minha mãe primeiro tem que colocar a máscara nela e depois em mim? E aí, mesmo depois de adulta, eu pensava, ai, eu não teria coragem, gente. Ai, não, primeiro vou botar a máscara na criança. Né? Até a gente entender, cara, mas se eu não colocar primeiro em mim, eu vou ajudar a criança como? Então, lembrem dessa regrinha lá do voo no nosso dia a dia. Se eu não me perdoo, eu vou perdoar o outro como? O exercício do auto-perdão é a gente se avaliar. Só que o auto-perdão vem junto com orar e vigiar nessa história. Não é agora, então, olha, a Fran falou que é para eu me perdoar, eu me perdoo por ser assim, me perdoo por ser assado, me perdoo. Não. Ser não, filho, me perdoar que eu era até esse momento, agora eu tenho que mudar. Né? Não é, olha, eu me perdoo. Hoje eu me perdoo então, porque ontem eu fui grosseiro com meu amigo, também vou me perdoar. Amanhã eu vou ser grosseira de novo, porque amanhã eu me perdoo de novo. Né? Não. Então, é um exercício constante, é um treino constante. Então, auto-perdão não quer dizer que a gente não se avalie, não quer dizer que a gente não perceba a nossa responsabilidade das nossas atitudes, mas quer dizer que a gente não vai ficar se martirizando, acreditando que somos também os piores seres do mundo. Mas daí não é humilde isso, dizer que eu não consigo, não. Isso não é uma humildade. Isso é não acreditar que você é uma centelha divina. Tá vendo? Fácil, né? Nossa. Isso é não acreditar que eu sou centelha divina. Isso é não acreditar
que o meu Criador me deu todas as condições para conseguir fazer aquilo ali. Todas, inclusive fisicamente. Vou usar um exemplo que eu sempre falo, né? Sempre falo esse exemplo, assim. Inclusive fisicamente, né? Quando a gente é criança, as mães adoram falar aquele negócio das 2 orelhas, 2 olhos, uma boca, fala mesmo, fala as coisas pra gente, e é verdade. E é verdade. Agora vamos olhar uma outra coisa física aqui, né? Eu não conto muito, porque vocês estão percebendo aqui o negócio. Mas a mulherada aí que é disciplinada, que vai pra academia, treina, né? Eu passo em frente, agora até já olho pra dentro, eu tô indo. Esses dias olhei, pouca coisa. A lei da gravidade do universo está me mostrando. Então a mulherada vai lá e treina e pratica esporte, fica com aquelas pernas, coisa mais linda do mundo, aquelas coisas meio Juliana Paz, né? Enfim, cada um com um jeito, uma coisa meio paniquete, não sei o que você acha bonito. Porém, lá no meio tem o tal do joelho. E não existe joelho bonito. Não existe. O troço é feio, parece uma rótula que botaram ali no meio da perna da gente. Tanto é que ele vai continuar sendo feio, que não tem mais, né? Vou malhar o meu joelho para ele tomar um outro formato. Não vai, né? Vou limpar o meu joelho para que ele... Não dá. Então, aquele negócio feio que está ali no meio, né? Que está ali na nossa perna, o joelho, também veio como um recurso físico, como algo nessa composição biológica do nosso corpo, para um treino que a gente faz fisicamente, que é o cair, levantar. Então, eu caio, eu tenho a possibilidade, né, de usar as minhas articulações e levantar. Se fosse para eu cair e não levantar, a gente nasce igual com as pernas de pau, troço reto assim, caiu, ó, coitado, ó, caiu, tchau, não dá mais, né? Pronto. Então, até fisicamente. Tanto que hoje, quando a gente fala em recomeço, se você for ler um livro sobre recomeço, se você for conversar com a sua psicóloga sobre recomeço, qual é a analogia que sempre vai usar? Cair, levantar. Se você pode cair e levantar, emocionalmente também, após uma queda, você pode levantar. Então, até biologicamente, a gente vem preparado para isso. Né? O nosso corpo físico vem preparado para isso. Mas ainda assim, muitas vezes a gente não acredita. E aí quando a gente começa então esse exercício ali do já até depois faz sinal para mim, que aqui está marcando 9:02. Né? Eu vou pensar, 9:02 ainda, até chegar aos 15. Então, você faz 32 minutos. Isso aí, você marca para mim. Então quando a gente fala dessa questão, né, é muito importante a gente lembrar assim. Que eu falei que eu ia dar exemplos, né, gente? Eu vou dar. Pensem naquela pessoa que te fez uma coisa que te machucou muito, mas muito, tá? E não vou eu falar uma situação, por quê? Porque se eu falar uma... Agora você vai enxergar bem. Igual, a moda do 5, assim que aprendeu. Se eu falar um exemplo para vocês, se eu falasse assim, ó, pense naquela pessoa que fez tal coisa, eu não vou estar exercendo a minha empatia, tá? Por quê? Porque lembra que eu falei que perdão anda com empatia? Que de repente aquilo que você considera algo muito grave que a pessoa fez para você, talvez para mim não seria, mas não me dá o direito de olhar para você e dizer, não, né? Então acho que isso é grave. Não, grave, tem gente que adora disputar problema, né? Eu vou no bingo com a avó, tá... É tão bonitinho, elas disputam assim, que toma mais remédio. Aí eu digo para ela, vó, tá ganhando, vó? A avó fala que a avó também está tomando aquele do cálcio, porque elas ficam naquela ali que tem uma ponta. Não, mas eu tô tomando essa vida é outra, mas e eu? Que tem aquele lá também, né? Daí eu brinco depois em casa com ela, mas eu sei que lá elas estão conversando, né? Mas tem gente que disputa problema, tá? Você fica um ano lá, um ano eu tô brincando, mas assim, como eu falei da humildade, eu fico pensando 1000 vezes se eu vou contar pra tia Tânia uma coisa muito errada que eu fiz. Porque a gente como a gente julga o outro, a gente acha que o outro vai julgar a gente. Então o que eu penso? Como é que eu vou contar pra tia Tânia que eu fiz isso? Ela vai dizer, meu Deus, pra você fez isso. Mas ela não vai dizer. Só que como eu diria, eu acho que o outro vai dizer. É assim que a gente funciona o nosso cérebro. A gente espera do outro o que a gente faria, a gente é terrível. Então eu vou lá e vou contar, tá? Vou dizer, tia Tânia, fulano fez isso pra mim e tal, e eu tô... ela vai falar assim pra mim, nossa, isso não é nada, deixa eu contar o que o fulano fez pra mim. E tem gente que é assim, né, que disputa problema. Você vai lá, você já tem que
exercitar a tua humildade para contar para o outro, daí o outro já vem, que o teu problema não é porcaria nenhuma, o problema é o dele, isso é falta de empatia. Tá? Tem gaúcho aqui hoje? Tem algum? Ó, o exemplo que uma vez eu dei à noite, lembra? É o exemplo que acontece comigo, né, gente? Né, que a pessoa chega, eu tenho casaco até de lã gelado. Aí eu, às vezes eu chego no meu trabalho de manhã e falo, ai meu Deus, tá muito frio. Mas aí sempre tem alguém que solta lá pra mim, bah, que frio, tu não sabe o que é frio? Eu digo, pra mim isso é frio sim. E tu deixa eu sentir o meu frio aqui. E deixa eu botar coisa em casaco, o meu cachecol e minha touca nova que eu quero usar. Né? Então eu brinco que eu falo que é da empatia, né? Que para o gaúcho, de repente, eu dizer que ontem à noite eu estava congelando, ele vai dizer, né? Mas ó, sempre exercitou a empatia comigo. Eu sou de me ver na quarta-feira chegar aqui parecendo, né, aqueles bonequinhos do desenho, assim. Até esqueci o nome. Não precisa ser gaúcho, pode ser lagiano. Não, já está entendendo, não vai falar do lagiano, porque a pessoa assim, né? Então, já me viu chegar aqui tudo em casa, cara, nunca falou isso pra mim. Nossa, menina, mas isso tudo é frio, porque frio é o frio do não sei lugar. Não, pra mim aquilo ali é o frio. Então eu vou pedir pra vocês pensarem aí numa situação de alguma coisa que alguém fez pra vocês agora e que machucou. Te fez mal, te fez triste, te fez sair do teu prumo, do teu eixo. Pensa aí, tá? Eu vou tomar mais água. Eu não tô de ressaca, gente. Eu tomo muita água mesmo, tá? Eu não tenho baço. Pensaram? Então vamos lá. Aí, independente se vocês perdoaram ou não, tá? Um dia eu vou cair com esse filme aqui, pessoal. Aí, vocês pensem assim. Principalmente se vocês tiverem alguma situação que vocês não perdoaram, imagina, a gente é espírito, perdoa todo mundo, a gente precisa de luz. Mas suponhamos que vocês não tivessem perdoado a pessoa, pensem que eu chego e digo pra vocês assim, olha, o fulano, esse que vocês pensaram aí, tá muito mal, tá? Tá nas últimas. A expressão que a minha avó usa, tá nas últimas. Né? Tá com uma doença que não tem cura, o médico falou que vai durar 2 dias, e tá assim, assado. Na hora, desafio vocês agora, na hora, tu esquece a porcaria toda que o cara fez pra ti, e tu pensa, meu Deus, será que eu vou lá visitar? Meu Deus, posso ver? É permitido visitar? É ou não é? Né? Na hora. E se eu disser para vocês que não precisa acontecer essa etapa? Porque se o fulano fez isso para você, se o ciclano fez aquilo, se você lembrou da Beltrana no seu exemplo, lembre que essa pessoa está enferma. Ela está enferma. Eu fui tão vazio, hoje eu botei na terceira pessoa, viu, Tânia? Eu falo a gente, mas não, a gente não faz, né? Essa pessoa está enferma, gente. Quem nos fere está enfermo. Quem nos machuca está enfermo. Quem me assalta está enfermo. Quem me ofende está enfermo. Quem me humilha está enfermo. Enfermo do quê? Doente do quê? Do seu processo evolutivo. Não está conseguindo, de alguma forma, alguma das coisas que pode ter se proposto. Então, quem sabe se a gente fizer esse exercício, antes de sair julgando, e olhar e entender que o outro pode ter feito aquilo ali, porque alguma coisa com ele não está legal, eu ainda acho que a gente tinha que chegar na etapa de não precisar disso, mas tudo bem, um dia a gente chega lá. Ainda não somos esse ser de luz, né, o tempo inteiro. Então, pensa nisso. Certo? No final do ano passado, meados do ano passado, né? Porque quando a gente, ainda fechando esse exemplo do fulano, porque a gente tem compaixão, esqueci da palavra, né? A gente tem compaixão, né? A gente tem muita compaixão. O cara podia não torcer para a Chapecoense, não saber quem era a Chapecoense, ou não gostar da Chapecoense. Quando vem a tal da notícia, né, da queda daquele voo, novembro, né, do ano retrasado, primeira coisa, quem que não sentiu um aperto? Que pensou, meu Deus, podia ser um filho, podia ser um primo, podia ser meu vizinho, podia ser o fulano que eu gosto, que joga futebol, podia ser eu. Né? Só que fazer esse exercício da empatia, quando é uma situação que nós sabemos que nós viveríamos, poderíamos ter vivido, é fácil. Vamos fazer esse exercício quando é algo mesmo que eu acredite que eu não faria para o outro. Porque daí sim a gente está indo numa corrente de modificar o sentimento por aquela pessoa. Aí eu já não tenho mais ódio de quem me feriu, já não tenho mais raiva de quem me feriu. Posso ainda não chegar na etapa de ter o amor.
né? Somos falhos ainda. Mas eu já eliminei aquele monte de carga ruim para aquela pessoa. Esses dias ali na esquina de casa, eu fiquei chocada, quase fui atropelada, inclusive, em seguida, mas não foi culpa do homem, porque eu fiquei tão chocada que daí eu, acho que o cérebro não falou com a perna, e eu parei assim, ó, congelei, né, que passou um rapaz, e eu não entendi direito. Eu acho que o menino de bicicleta, eu acho que ele passou e pegou o boné do que estava perto de mim, né? E, gente, um boné. Desculpa se eu sou assim, mas um boné. Pegou o filho do cara, pegou um boné. E aí esse menino, que o outro levou o boné, ela falou assim, tomara que morra atropelado ali na esquina, não sei o quê. Eu fiquei tão em choque com aquilo que daqui a pouco eu só escutei uma buzina, porque eu parei daí onde eu estava. Eu não acreditei que alguém estava falando isso, né, pro outro. E daí, de repente, não pode dizer, mas sei lá, ele ganhou o boné da avó dele, esse foi o primeiro boné que Adão fez lá, com as folhas, na companheira, no paraíso, e alguém reconstruiu, não sei, tem um sentimento em cima do boné, não interessa. Olha isso. Né? E não é porque eu estou julgando o menino, porque eu pensei, gente, quantas vezes na minha vida eu posso não ter verbalizado, mas eu posso ter sentido igual aquele menino ali, quando alguém fez uma coisa para mim, tomara que seja com ela, uma hora, para ela saber o que é. Quantas vezes? E aí me deu uma vergonha tão grande, o sentimento que eu tive foi de vergonha. Aí eu descobri o que é o tal do vergonha alheia. Não é que você é bonzinho e você tem vergonha pelo outro, porque eu não tenho vergonha, não. Você sente vergonha junto porque você sentiu lá dentro que você pode ter feito igual. E eu senti vergonha junto porque eu posso ter feito igual. Não necessariamente ter gritado. Mas eu, sabe assim, passou um filme na minha mente. De quando eu era nova, de quando alguém fazia alguma coisa pra mim, eu falei, meu Deus, quantas vezes eu posso ter feito isso, né? Ter desejado que acontecesse a mesma coisa para outra pessoa, ou algo pior. Então, quando a gente começa a tentar quebrar isso aí, a gente muda a carga energética. A gente, ao menos, não vai revidar. Vou voltar lá para o começo. Não precisa chamar o menino e dizer, ei, você que pegou o boné, vem cá, tem outros na minha casa. Não é isso. Né? Mas, poxa, falei com o boné, velho. Por que será que esse menino está fazendo isso? O que está levando um menino dessa idade a passar e roubar um boné? Será que ele vai vender? Por que você não está vendendo meu boné? O que está acontecendo? Ou por que ele precisa dessa adrenalina de pegar um boné? Não sei. Então, a gente pelo menos não entra na mesma carga energética. A gente quebra. A gente quebra. Esse é o exercício. Que a gente ao menos quebre. E aí, como eu falei, né, de não ter essa reação, né, o nome já diz reação, de dentro para trás, gente. Né, é aquela ação que está voltando, em vez de estar progredindo, em vez de ser proativo. Aí eu lembro, né, tem uma pessoa, como eu estava falando aqui no final do ano passado, falou uma coisa muito linda ali, né, no final do ano. Falou, olha, gente, eu queria dizer para todo mundo que se eu magoei alguém, se eu feri, se eu fiz alguma coisa que, né, que não foi legal, eu queria muito pedir que me perdoe. Né, porque eu estou em construção ainda. E essa pessoa foi Papa Francisco. Aí você para pensar, né? Tem os dois lados da história. Primeiro que a gente fica muito, mas se o Papa Francisco tem construção, eu sou o quê? Eu sou a areia que não viu o cimento ainda. Né? Mas o outro lado, que é o que a gente tem que pensar, se aquele ser de luz chega ao ponto de usar o tempo do discurso dele para, ao invés de pedir às pessoas que perdoem, ele não falou, gente, perdoem, gente, limpe o coração. Ele pediu o perdão. Ele falou que está em construção. Ele usou aquele momento daquilo ali para dizer que ele disse depois, né, que ele precisava ter dito aquilo para retomar a paz dentro do coração dele, que ele achava que ele deixou de fazer muita coisa naquele ano. Então, ele realmente, ele jogou para o universo, vou usar no nosso vocabulário, aquilo que ele acredita que todo mundo deva receber. E o que a gente joga para o universo? E aí eu fecho falando de novo, então, do exercício. O exercício do auto-perdão, para a gente ter uma emoção, um processo emocional tranquilo. Porque se a gente não se perdoa, a gente não fica tranquilo. A gente está sempre buscando alguma coisa que a gente não sabe o que é. Que a gente não sabe. Né? Eu sempre brinco, eu dou esse exemplo, eu digo, cara, eu estou andando na rua, estou lá numa boa, o cara fala, ô feia, eu continuo andando na rua, não sei vocês não olham para trás. Agora, se eu olhar e dizer, o que é? Você
é mais feio que eu. Mas aí ele falou, ô Fran, feio. E também não olha para toda Fran, feio, passou ali. Né? Então, eu aceitei aquilo que ele me falou. Eu fui sentir raiva, ódio e decepção porque eu aceitei. Porque se eu não aceitei, se eu não acreditei que era para mim, eu vou seguindo em frente, eu não vou olhar para trás. Eu sempre brinco com meus alunos, que às vezes eles falam, eles passam, eles berram, algumas coisas assim, eu digo, ah, nem olhei. Uma vez berrava e falava, não, lá, minha rua. A zeladora falou, você viu passar os adolescentes e tal? Eu falei, escutei. Você foi na sacada fake? Eu falei, não sei se é para mim. Mas é que eles falaram, professora, será que tem uma professora foi na rua? Eu falei, não sei, mas eu não sou professora, não. Não fui olhar. Eu estava comendo docinho lá, falei o chocolatinho, não olhei o chocolate, lá, falei lá, né, sacada. Então, a gente tem que começar a pensar também quanta coisa, né, que a gente fala, os antigos diziam que a carapuça serve. Quanta carapuça a gente vai colocando? Quanta carapuça? Quantas mágoas a gente vai desenvolvendo? Porque a gente se acha tão importante que a gente sempre acha que o outro fez para nos ferir. Olha como a gente se acha, velho. A gente fica achando assim, ó, que tudo que o cara faz é para atingir a gente. Porque o meu ex-marido fez não sei o quê, porque não vou falar o atual, porque a gente sempre que eu vou falar falando, né? Não, o ex-marido, o esposo, o ex-namorado, né? Fez tal coisa, eu sei que ele fez para mim. Cara, como a gente está se achando, hein? Meu Deus do céu, a gente está se achando pra caramba, a gente está se achando tanto que a gente acredita que o outro passa a vida pensando em fazer coisas para nos atingir, como a gente deve ser importante, né? Até esse exercício da gente ter a humildade de dizer, cara, não fez para mim, fez aquilo porque alguma coisa nele estava acontecendo, mas a gente se acha tão importante na vida das pessoas que tudo que as pessoas fazem é contra nós. Porém, a gente, eu vou usar uma expressão agora, antes de falar do Evangelho, porém, a gente minimiza o sentimento do outro. Eu não falei errado não, gente. Não falei errado não. Não é que eu não sei falar minimizar. Porque a questão não é minimizar. A gente hoje em dia minimiza o sentimento do outro. É mais fácil dizer que o que ela me falou é mimimi do que eu me colocar ali na história. E pensar, será que eu não fiz também? Ainda mais se espíritas e acreditamos no processo reencarnatório, mesmo que seja uma coisa de muitos anos, será que eu não estava lá no grupo que fez isso aí, não? Então, para encerrar, quero dizer para vocês que tem um livro do Kazajian, Robin Kazajian. O nome do livro é O Perdão e o Auto-Perdão. E ele fala uma coisa muito bonita, antes de eu ler a mensagem. Ele fala uma coisa muito legal. Ele diz assim, vamos iniciar a prática do perdão por etapas. Da mais exterior para a mais próxima. Porque é mais fácil. Então vamos começar perdoando o cara que cortou a nossa frente no trânsito, a gente não sabe quem é. Vamos perdoar o atendente da loja que de repente não nos atendeu bem aquele dia. Mas não é... se o cara trabalha ali, ganha comissão e não me atendeu bem, é porque realmente ele não está bem, gente. Ele vai dizer, não quer receber comissão. Ele não está bem naquele dia, vamos começar a perdoar. Vamos perdoar o nosso vizinho, aí vamos perdoar o nosso cunhado, aí vamos perdoar nosso irmão, nossos pais. Quando a gente vê, a gente já se perdoou, porque a gente se enxergou no outro. Do livro Psicoterapia à Luz do Espiritismo, tá? À Luz do Evangelho de Jesus, na verdade. Do Cerqueira Filho, acho que tem aí, né? Cerqueira Filho. Quem não se perdoa, carrega o fardo pesado da culpa desnecessariamente, como também não perdoa os outros, e carrega o fardo pesado do ressentimento, da mágoa e do ódio, tudo inutilmente. A vida se torna insuportável. No entanto, se o indivíduo se assume a sua mansuetude e a sua humildade, poderá se dar a oportunidade de refazer o caminho. E refazer o caminho é através do auto-perdão. Auto-perdão significa dar-se oportunidade de crescimento interior, de reparação dos prejuízos, de aceitação das próprias estruturas que deverão ser fortalecidas. Graças a essa compreensão, torna-se mais fácil o perdão aos outros, sem discussão dos fatores que geraram o atrito, o ouvido do incidente. Somente cultivando o auto-amor é que iremos evoluir, e não odiando a nós mesmos no processo de culpa.
Quem se auto-ama se enche de felicidade. Esta proposta, dá trabalho. Ser feliz é trabalhoso. Por isso a maioria das pessoas cultiva a culpa e a desculpa. Mas, cedo ou tarde, todos despertaremos para esse mecanismo produtivo de autorrenovação, buscando com o cultivo do amor e da felicidade auxiliar o universo a crescer. Vamos perdoar, nos perdoar, exercitar e lembrar que a gente está aqui única e exclusivamente para aprender.